Olá pessoal, espero que tudo esteja bem. O assassinato do grande conquistador militar e ditador romano Júlio César em 44 a.C. inicia o fim da República e o estabelecimento do Império Romano. O sobrenome César acabou virando o título de imperador porque o primeiro imperador Otaviano Augusto, que era filho adotivo de Júlio César, passou a usá-lo. E esse título César passou a ser utilizado posteriormente também, entre outros, no Império Russo como Czar ou Czar e no Império Austro-Húngaro e Alemão como Kaiser. A peça, que provavelmente é de 1599, é uma tragédia que trata sobretudo do jogo de poder e foi escrito por Shakespeare, possivelmente para dar uma cutucada no cenário político inglês do seu tempo, o período elisabetano. Na peça há diferentes enfoques sobre Júlio César. Alguns personagens o veem como um herói, outros como uma pessoa gananciosa e um tirano em potencial. A tragédia, com seus diálogos cheios de energia e sutilezas psicológicas, é dividida em 5 atos e, embora se chame Júlio César, o personagem mais presente na tragédia é Brutus. No primeiro ato, Júlio César está com sua esposa Calpurnia e outros personagens acompanhando as Lupercais, que era uma festa realizada anualmente na antiga Roma, quando chega até ele um adivinho e pede para ele tomar cuidado com os idos de março. Mas César não lhe dá importância, dizendo que ele era um sonhador. Nessa mesma cena, Cássio e Brutus conversam e Cássio começa a falar das fraquezas de Júlio César para Brutus, evidenciando sua inveja e insatisfação com o prestígio alcançado por Júlio César. Diz para Brutus: por que deve esse nome soar mais do que o seu? Escreva os dois juntos. O seu é tão forte quanto o outro. Pronuncie os dois. O seu enche a boca também. Brutus percebe que Cássio quer contar com ele em uma conspiração contra Júlio César. Júlio César, após os festejos, desconfiado, comenta com Marco Antônio: aquele Cássio ali tem os olhos magros e famintos. Ele pensa demais. Homens assim são perigosos. Como Cássio e Brutus viram que Júlio César estava com um ar estranho, ficaram curiosos e foram buscar saber o que havia acontecido. Casca, outro personagem, falou para Brutus que durante os jogos foi oferecida por Marco Antônio uma coroa para César 3 vezes e ele 3 vezes recusou a coroa e que após esse episódio ele desmaiou. Júlio César sofria de epilepsia. O segundo ato começa com Brutus em seu jardim conversando com seu criado Lúcio e diz a ele que não tem nenhuma razão para desprezar Júlio César, a não ser o fato que ele poderia ser uma ameaça ao interesse geral da República, e questiona se a natureza de Júlio César mudaria caso ele fosse coroado. Brutus receava a ambição de Júlio César
e o que isso causaria à República. Na segunda cena, Júlio César está em sua casa em uma noite de trovões e relâmpagos, que geralmente são sinais de maus presságios em obras literárias, e fala que sua esposa sonhou que estavam lhe matando e ela pede para ele não sair, mas ele não dá ouvidos a ela e diz: morrem os covardes muito antes de morrerem. Os bravos provam a morte uma só vez. De todas as maravilhas de que me falaram, a mais estranha é de ver os homens ter medo, sabendo que a morte é o fim necessário, que virá quando tiver que vir. No terceiro ato, Júlio César, sem dar atenção aos sonhos premonitórios da esposa e às palavras do adivinho, vai até o Senado. E depois de receber o pedido de um dos conspiradores para libertar um prisioneiro, solicitação que apenas foi feita por mero pretexto, porque sabiam que ele negaria, é morto a punhaladas por vários conspiradores, por vários senadores, e entre eles está Brutus. E então Júlio César, antes de morrer, solta a famosa frase: até tu, Brutus. Após o assassinato, Marco Antônio aparece aparentemente do lado dos conspiradores, mas só que não. Seus elogios são irônicos e tinha outros planos. Diante da cobrança do povo por explicações pelo assassinato de Júlio César, Brutus fala em seu discurso que amava Júlio César, mas amava Roma ainda mais, e que o matou porque Júlio César era ambicioso e poderia colocar em risco a República Romana. Parecia ter convencido os cidadãos com suas justificativas. Então chega Marco Antônio e faz um discurso no sentido contrário, em versos, e muito mais poderoso, realçando as qualidades de Júlio César e rebatendo a tese de Brutus de que Júlio César era ambicioso. Fala da inveja de Cássio e da ingratidão de Brutus, já que Brutus era seu enteado. A retórica de Marco Antônio inflama a população, fazendo ela mudar de lado, e ela sai às ruas atrás dos traidores de Júlio César. No quarto ato, começa uma guerra entre os conspiradores e assassinos de Júlio César e o grupo que o defendia, liderado por Marco Antônio e Otávio. O fantasma de Júlio César aparece para Brutus, dizendo que eles se encontrariam em Filipos, o local das batalhas, e a relação entre Brutus e Cássio esfria. Quando Brutus pergunta para um servo que foi enviado até Cássio como este o recebeu, o servo diz: com toda a cortesia e respeito, mas não com aquele tom familiar, nem com as expressões livres e amigas que dantes lhe eram costumeiras. Brutus então responde: descreveste um ardente amigo que se esfria. Quando o amor adoece e decai, adota uma polidez constrangida. Não há desses ardis na lealdade simples. Para mim, esse é um dos diálogos mais marcantes da peça. Shakespeare tinha uma compreensão muito profunda de todos os tipos de sentimentos e situações. No quinto ato, as legiões dos conspiradores e de Marco Antônio travam batalha na planície de Filipos. Cássio, depois de fazer uma avaliação errada sobre o desempenho de sua legião, concluiu que havia perdido a batalha e pede para ser apunhalado no peito por seu servo Píndaro.
e Brutus, lembrando das aparições do fantasma de Júlio César e depois de avaliar que também havia perdido o combate, dá sua espada para o soldado Strato segurá-la e comete suicídio jogando-se sobre ela. Marco Antônio e Otávio ganham a batalha e assim acaba a peça. O futuro mostrou que Brutus estava errado em aceitar conspirar contra Júlio César para preservar a República. Na verdade, com a morte de Júlio César, adiantou-se o processo de transformação do regime republicano no Império Romano, sendo Otávio ou Otaviano Augusto o primeiro imperador. Obrigado por assistirem, espero que tenha sido proveitoso e até a próxima.